eu cresci nesse meio do empreendedorismo, mas a minha vida deu um plot twist, né? No meio do caminho ali, que mudou totalmente os nossos rumos, que foi justamente quando o jornal começou a entrar em recuperação judicial e depois veio a falência. Isso né? quantos anos você tinha? Isso não faz muito tempo, foi recentemente. Foi logo depois que a internet veio com força, aí a mídia impressa... Perdeu força. Já Elvis. E então faz o quê? Eu acho que, sei lá, uns 5 anos, mais ou menos isso. Cedo. Uns 5, 6 anos. Mas assim, ele já vinha enfrentando dificuldade. Desde a internet já foram tendo problemas. 10, 12 anos já vinha enfrentando uma dificuldade aí, né? Boa. Não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Então, quando começou a enfrentar essa dificuldade, a minha mãe, ela ficava muito na minha cabeça no seguinte, né? Filha, eu não quero ver você passando por isso jamais na sua vida. Jamais eu quero ver você passando por uma dificuldade dessa e não sei o que lá, enfim. Aquele perrengue de a empresa indo pro fundo do poço. Nossa, ainda mais que recuperação judicial, você tem que atrasar um monte de gente. E aí, por mais que judicialmente você tá assegurado, ainda assim você tem todo mundo te pressionando. Nossa, meu Deus do céu. Olha, é punk. Exige muito psicológico. Eu lembro de um episódio disso, que o meu avô morava no melhor prédio de Maringá. No prédio mais, na época, o prédio mais chique de Maringá, etc. E aí ele precisou atrasar o pagamento dos funcionários. Eles fizeram uma greve. Até aí tudo bem, fizeram a greve, ok. E foram na frente do apartamento do meu avô. Meu Deus. Com um caixão. Meu Deus! Assim, um caixão escrito Frank, né? Que era o nome do meu avô. Então, assim, foi muito triste passar por tudo isso, assim, sabe? Caraca, mano. Foi bem complicado, porque querendo ou não... Teu avô é de Maringá? Ele, infelizmente, morreu, mas ele era. Que pena. Ele era de Maringá. E ele cresceu, né? Maringá, querendo ou não... É uma cidade média, mas uma cidade de interior. Sim. Então, ainda tem muito aquela cultura da sociedade, sabe? Aquela coisa, se você é da sociedade, se você não é da sociedade, assim. E o meu avô, ele tinha muito isso na cabeça dele. Então, ele era, na cabeça dele, né, da sociedade. E quando o jornal começou a entrar em falência, ter passado por tudo isso foi, assim, bem complicado para ele, né? Porque ele tinha toda aquela vergonha moral da sociedade, enfim. Mas isso aí é uma coisa que acontece com muito empreendedor. Eu comento que a gente, quando começa a fazer um pouquinho de sucesso, a gente acaba sendo o orgulho da nossa família. E aí a família, e principalmente quando a gente tem pessoas muito próximas a gente, que se orgulham da gente, é muito fácil essas pessoas falarem muito bem de você. Minha avó, ela fala para todo mundo que eu sou um empresário bem-sucedido, entendeu? Minha mãe também. Então, o que acontece? Fica muito fácil para eles, por mais que você não tenha nem chegado lá na tua cabeça, porque a gente sempre quer mais, elas sempre querem, com orgulho a você, falar de você e tudo mais. Então, as oportunidades que eu tenho, por exemplo, de falar com meu pai fala, pô, tenho orgulho pra caramba de você. E isso é muito legal você ouvir. É sensacional. Só que quando você também tá passando por perrengue e começa a colocar tudo isso em xeque, você fala, cara, o ego é um soco no ego de você falar assim, tá, como que as pessoas vão me enxergar? Porque as pessoas estão valorizando, de certa forma, isso que eu conquistei. E é muito dolorido pro empreendedor, além de tudo, uma questão de vergonha mesmo, sabe? Tem empreendedor que conversa comigo, que o cara tá precisando de grana, e ele não troca o carro dele para um mais popular, porque como que as pessoas vão enxergar? E isso não é... Eu entendo completamente, isso não é a pessoa orgulhosa e coisa do tipo, mas é que todo mundo na vida tem orgulho, tem ego, e querendo ou não, tudo isso passa uma imagem. E às vezes você começa a passar uma imagem de uma empresa que está quebrando, um empresário que está passando por apuros, isso inclusive pode gerar problemas para a empresa. Exatamente. De fornecedores cessarem crédito e tudo mais. Então é muito complicado. Eu entendo totalmente o lado do seu avô. Vejo isso, muitos empresários, muitos amigos meus, muitos seguidores meus mandando mensagem desse tipo. E é dolorido, cara. E o seu avô conseguiu se reerguer antes de partir dessa para uma melhor? Não, infelizmente o jornal realmente faliu. E aí entra aquela questão que inclusive o Rodrigo fala muito, né? Ele fala assim que qualquer CNPJ pode falir. Agora a sua cabeça, essa não pode falir. A cabeça dele foi junto. E a cabeça dele foi junto.